Olá, bom dia. Hoje vamos apresentar sobre o nosso tema. A poluição dos oceanos gera diversos impactos, como prejuízo para o ecossistema marinho, principalmente desequilíbrio ecológico, a contaminação de peixes e outros animais marinhos e também a morte de pássaros que se alimentam dos peixes contaminados. Em casos de vazamentos de petróleo, é muito comum ocorrer a morte de pássaros, focas, tartarugas e leões marinhos que entram em contato com o petróleo, e também a degradação de regiões de mangues. Resíduos plásticos nos oceanos. O grande problema é o descarte incorreto dos plásticos. Há uma grande chance desses resíduos plásticos parar nos oceanos ou não serem reciclados por erros que já têm solução. Então, um péssimo gerenciamento da coleta pode resultar em toneladas de lixo descartados nos oceanos. 80% de todo o lixo que é encontrado nos oceanos é proveniente dos ambientes terrestres, como o turismo, esgotos que desagam no mar e a exploração de recursos que seria os materiais de pesca. 20% equivale ao lixo jogado pelos navios. Isso ocorre porque é preciso pagar uma taxa para tirar o lixo das embarcações. Então, as embarcações acabam despejando tudo nos oceanos e mares. A fauna e a flora sofrem muito pelas ações dos plásticos, porque os índices de plástico nos oceanos crescem cada vez mais e possuem uma biodegradação química lenta. E a resina de plástico acaba atraindo outros tipos de poluentes hidrofóbicos. Funciona basicamente como um imã de lixo. Os plásticos podem causar enredamento, que causa lesões graves ou crônicas para os animais marinhos, degradação dos habitats através da contaminação dos solos e corais. Consequências são enormes, sendo capaz de causar um enorme desequilíbrio em todo o ecossistema marinho e, consequentemente, a extinção de muitas espécies diferentes. Os oceanos são uma importante fonte de renda para populações que dependem dos recursos marinhos e representam uma rota importante para o comércio mundial. Mais da metade do oxigênio disponível para a respiração das mais de 7 bilhões de pessoas no planeta é produzido pelos oceanos. Eles também estocam 50 vezes mais carbono do que a atmosfera do planeta. Ao cobrir 70% da superfície da Terra, são responsáveis por transportar calor entre diferentes regiões e por regular o clima do planeta. Além disso, boa parte da biodiversidade do planeta está atualmente nos oceanos. Dessa forma, tem uma importância gigantesca para a humanidade. A vida começou na água. Reciclagem do plástico. Há diferentes tipos de plásticos pós-consumo que são encontrados em todo lugar, os quais exigem uma separação criteriosa. A cadeia de reciclagem dos plásticos abrange ciclos e interações tecnicamente complicados. Tipos de reciclagem. Ocorre de imediato, ainda dentro da organizadora. Isso ocorre porque a matéria-prima é de origem confiável e limpa. O desenvolvimento costuma envolver a separação dos resíduos, moagem, secagem e reprocessamento. A reciclagem secundária consiste na transformação de um resíduo em um item de valor agregado a ele mesmo. Como exemplo, podemos citar a lata de alumínio. Elas são descartadas pelo usuário e recolhido e depois encaminhadas para o centro de reciclagem. Posteriormente são fundidas e transformadas em barras e chapas que poderão vir a se tornar latas novamente. A reciclagem terciária envolve a transformação da estrutura química da matéria, proporcionando a desintegração molecular e gerando um novo material, o qual é passível de ser reutilizado. E temos como exemplo o próprio plástico. Agora, por fim, temos a reciclagem quaternária, que forma-se a partir da combustão do plástico, tendo em vista o aproveitamento do seu conteúdo energético. Gestão de plásticos e a importância do cuidado. As empresas e pessoas não vão parar de usar plástico, dado a sua importância em multiutilização. O problema é o descarte incorreto e a falta de conscientização. Muitos países estão fazendo planos e investindo bilhões para mudar um estilo de vida que possa beneficiar o meio ambiente em geral. Entretanto, o Brasil demonstra seguir um caminho contrário aos outros países. Para se ter uma ideia, o Brasil produz muito plástico, enquanto tem uma taxa muito baixa de reciclagem, chegando a quase 2% de plástico reciclado, um número pouco expressivo para o país do porte do Brasil. E na pandemia, o Brasil aumentou ainda mais o consumo de plásticos, e a porcentagem é a mesma de anos atrás no caso da reciclagem.
Segundo a ONG WWF, o Brasil joga cerca de 70.000 a 170 mil toneladas de lixo no mar, afetando a fauna e a flora, e, claro, as atividades do turismo. Bioplásticos. Eles são gerados de fontes renováveis de biomassa, como mandioca, algas e até mesmo cana-de-açúcar. Ao ser descartada no meio ambiente, acaba gerando menos impacto, já que o tempo de decomposição é bem mais curto do que um plástico convencional. A sua decomposição leva em média de 18 semanas para se decompor. Isso porque não há petróleo na sua composição. Porém, ainda há um sério problema com a produção de bioplásticos hoje em dia, já que eles não apresentam as mesmas propriedades mecânicas e funcionais dos plásticos convencionais, como para fazer aparelhos, brinquedos, entre muitos outros. No que diz respeito ao custo, o plástico é mais caro que o plástico convencional. Além disso, como a biodegradabilidade depende de uma usina de compostagem, há um custo energético e operacional para que não haja poluição do meio ambiente. Portanto, os bioplásticos ainda têm um grande caminho a percorrer para que chegarmos no que queremos. Mas ainda assim, não deixa de ser importante e que um dia pode ser muito importante, já que faz parte de uma solução maior. Chegamos ao fim, galera. Quem tá vivo até aí? Bem, eu só queria dizer um beijo, tchau. Adeus.